Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas na nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento, um elevado teor de cultura. Desta feita, uma cultura financeira, vai ensinar para vocês a como gastar bem ou então ganhar um pouquinho melhor, um pouquinho mais. Extremamente factível. Até eu vou conseguir, eu imagino. Sim. Ao nosso lado, eu tenho um profeta. Robson, do meio, Robson Eduardo, profeta. Ele está farto de ouvir o que eu vou dizer agora para vocês. Não é um apelido, não é um tema de marketing, é o sobrenome dele. Que sacanagem, assim. É verdade, é verdade. Ralph, em primeiro lugar, agradeço o convite. É uma honra estar aqui. E é isso, né? O sobrenome é interessante que quando eu fui publicar o meu livro, a pessoa da editora falou para mim: "Não, a gente precisa tirar esse apelido". Eu falei: "Não. Não é apelido, é meu nome". Quando a Mara, que depois eu vou agradecer oficialmente, nós já quebramos todos os protocolos aqui. Quando a Mara me falou de você, aliás, escreveu, eu me segurei muito, né, para perguntar se isso não era um apelido, era um jogo de marketing e tal, né? Aí eu acabei perguntando. Mas não é marketing, não, é sobrenome mesmo. Deixa eu só fazer os agradecimentos de praxe para essa turma maravilhosa da área técnica, que é a Betânia, a Luciana, o Márcio, o Verão, que sempre causam essa nossa presença nos monitores de vocês, sejam os móveis, sejam os fixos. Muito obrigado pela audiência toda. Agradeço também a Maria Estela Guedes, como de hábito, porque nos abre um universo lusófono a partir do seu site www.com, situado em Lisboa, que nos dá uma audiência muito grande e principalmente muito gabaritada, que é o que vimos buscando nessa trajetória aí de 10 anos de programa. Quero agradecer também a Mara Ribeiro, jornalista muito eficiente, que nos pautou esse senhor altamente profético, eu vou dar os endereçamentos. A Mara Ribeiro é da www.mararibeiro.com.br, agência de comunicação e marketing digital. Esse pessoal é bom mesmo? É bom. Você não ia ser louco de falar que não, né? Não, mas ela é muito boa, muito pontual, muito boa. É mesmo? Pelo menos eu conheço a Mara por telefone. E ela, pelo menos, tem um pique telefônico muito legal. Então, telefone da Mara, 11 3031 9815. Agora, deixa eu fazer a abertura oficial, deixa eu te apresentar. Vamos lá. Porque eu tenho um amigo que fala, por que você apresenta o convidado antes? Por um motivo muito simples, eu não levo ninguém na casa de alguém sem que eu o apresente. Sabe. E como nós estamos entrando na casa do espectador, ou do espequinauta, como eu costumo chamar, há que se fazer uma introdução. Claro. Então, estou apresentando para vocês, neste ato, oficialmente, Robson Eduardo Profeta, que é, apesar de muito jovem, pelo menos aparentemente, ele me falou a idade dele, agora eu não acreditei, experiente administrador de empresas com habilitação no exterior, não é isso? É isso aí. Ok. Lançou um manual, isso absolutamente, olha, é fantástico, muito fácil de ler, muito fácil de entender e absolutamente factível, como eu falei no início. Ele lançou Teoria da Riqueza, que sim é uma ferramenta de marketing fantástica. Quem não quer ser rico, né? Teoria da Riqueza, um convite à reflexão. Meu caro, óbvio que o título já enseja o que o leitor vai encontrar, mas nos diga, por gentileza, o que é que o leitor vai encontrar folheando os seus sábios ensinamentos. Bacana.
Segundo agradecimento é falar da idade, né? Que eu pareço novo, eu fico feliz por isso. Não, mas apesar da barba. Porque a parte branca revela, né? Não. A barba acrescenta há muitos anos na vida da pessoa. É verdade. Eu tinha um advogado que ele deixou a barba crescer para ser respeitado no fórum, que ninguém dizia que ele era advogado, era um garoto. Entendi. E é o teu caso. Agradeço. Se você tirar a barba, fica muito mais jovem. Legal. Vou pensar. Apesar dessa cabeleira branca. Vamos lá. Então, assim, na verdade é bem interessante o começo da história, quando a gente fala do sobrenome, porque tanto o sobrenome, quando eu levei para a editora o primeiro draft do meu livro, quanto o tema, Teoria da Riqueza, remete a uma possibilidade de autoajuda, alguma coisa relacionada à autoajuda. E a própria editora falou para mim, Robson, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente lê o draft, a gente lê o conteúdo, e o seu livro é um livro pragmático, é um livro com regras, definições de como você alcança a riqueza. Então a gente precisa tomar muito cuidado e talvez a gente tenha que tirar o seu sobrenome, para não ficar uma coisa tão de autoajuda. Eu falei, não, eu não quero, deixa meu sobrenome aí porque ele é meu. Numa potencial entrevista, aí eu conto. Não, eu acho até, desculpe te interromper, claro. Eu acho até que o fato de suscitar uma brincadeira grava mais. É isso. Porque nada como o lúdico para gravar alguma coisa que eventualmente... Porque Robinson Eduardo deve ter um monte. Robinson Eduardo da Silva, então, pelo amor de Deus. É isso aí. Agora, o Robinson Eduardo Profeta é um pouco diferente. Um pouco mais que sei lá, não tem. Aí. Eu não fui procurar. Mas o fato de os caras te darem um sarro do nome... Grava, né? Grava. Verdade, o profeta. Quem é o profeta? Não, e aí tem um lance mnemônico. Profeta, administrador, grana, riqueza, e vai por aí. É isso aí, Ralf. Continua, desculpe interromper. Imagina. E a segunda pergunta, que é quem pode ler esse livro, esse livro foi direcionado. No primeiro momento, eu estava querendo direcionar a um determinado nicho de pessoas que tinham uma classe social um pouquinho mais elevada, de B para cima. Está falando de grana. Eu estou falando de grana, O conteúdo do livro era mais para essas pessoas. Mas aí eu comecei a perceber, e depois eu vou te contar o porquê, que existia toda uma necessidade de contar um pouquinho sobre finanças e contar das coisas que eu aprendi. Então, no meio do caminho, com o avião em curso, eu mudei completamente o teor do livro. Então, eu resolvi escrever um livro que é de A a Z, para absolutamente todo mundo. Eu mudei completamente o conteúdo do livro, o vocabulário do livro, para que eu realmente pudesse levar às pessoas o que eu adquiri, enfim, na minha vida corporativa e financeira, que eu estou há 30 anos nesse mercado. Eu resolvi mudar a carinha do livro e deixar... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você está há 30 anos militando no mercado financeiro? Sim, há 30 anos. Eu comecei... Então, aquilo que eu falei para vocês que ela era jovem, esquece. Tá? Pô, 30 anos. É precisamente 28, né? Então chega... Ah, bom, então tá certo. Então, mas afinal, você falou uma coisa que me chamou a atenção agora. Porque eu não tive tempo de ler o livro todo, apesar dele ser pequenininho e tal, mas muito profundo. Talvez por isso eu não tenha conseguido ler, porque comecei a ler, vi o potencial, senti a profundidade, tipo assim, depois eu leio tudo, e até hoje eu não consegui. Mas, me responda uma coisa, você falou, nós falamos, não, vamos falando de grana, mas se o sujeito tem um monte de imóveis, isso deve acontecer o dia todo, tem muitos imóveis, mas não tem um sonante hoje, não tem uma grana, entra aos pouquinhos, o cara tem 15 imóveis todos alugados e tal. Esse tipo de leitor pode se encaixar dentro do teu manual? Não tenha dúvida. Na verdade, voltando um pouquinho para até te contar... Sim, a bola é tua, por gentileza. A história de como esse livro foi criado. Ótimo, por favor. Como eu comentei, eu tenho quase 30 anos aí no mundo corporativo, principalmente na área de administração e finanças. E eu comecei por hobby, ajudar as pessoas com orientação financeira. Não era nada, não era uma carreira, era uma coisa que eu fazia depois das 6, que a gente brinca, né? Depois do horário de expediente. Tirou a gravata. Tirei a gravata e vou ajudar as pessoas que eu conhecia com finanças, né? Principalmente dentro de casa, com a esposa, com os filhos, com os pais, com os amigos. E aí isso foi meio que se multiplicando, as pessoas começaram a entrar em contato comigo e acabou virando uma segunda profissão. E uma profissão que eu tenho muito prazer, gosto muito de lidar. Só que eu entendi que eu precisaria de um método, precisaria de alguma coisa um pouco mais científica, que eu fosse a campo e entendesse de verdade
o que fazia algumas pessoas ter sucesso financeiro e outras não. E aí eu comecei um monte de entrevista, fazer um monte de entrevista no mercado com pessoas bem-sucedidas, pessoas não tão bem-sucedidas e pessoas endividadas. E eu descobri uma coisa muito bacana, que eu, na verdade eu dividi em 3 grupos. O primeiro grupo era um grupo de pessoas que ganhando bem ou ganhando mal, não importa a remuneração, se endividavam. O segundo grupo é um grupo de pessoas que ganhando bem ou ganhando mal, gastavam quase tudo o que ganhavam, que é a maioria da população. Não só brasileira, mas mundial. Isso não é um fenômeno local, ele é mundial. E um grupo muito distinto de pessoas que eram ricas. E aí, claro que não é coincidência, por ser da área financeira, eu comecei a tabular esses comportamentos, ações, enfim. E comecei a perceber que essas pessoas que eram ricas, elas tinham um padrão de comportamento que se repetia entre todas elas e que não acontecia nos outros. Eu falei, peraí, essas pessoas agem de determinada forma e é essa forma que eu preciso entender para colocar na minha orientação financeira. E a última das pessoas, que foi uma, por coincidência ou não, foi uma das pessoas bem-sucedidas, é uma pessoa bem-sucedida, não só financeiramente, mas a vida pessoal, uma pessoa que tem muita clareza, ele falou para mim, Robson, conta essa história, transforma essa pesquisa em um livro, conta para as pessoas o que você aprendeu e principalmente esses padrões de comportamento nosso. E foi aí que eu resolvi fazer isso. Então, a sua primeira pergunta de pessoas que têm vários imóveis, enfim, o que elas devem fazer ou não, também é especificada no livro. Como? Você descobrindo qual é o seu perfil, né? Primeiro, se você é uma pessoa conservadora, moderada, se você é agressiva, quais são os seus valores, os valores que você tem como ser humano, poder, segurança, entretenimento, porque isso dita quem é você. Quais são os seus talentos, as suas habilidades, o que você faz para ter um trabalho legal, não emprego, tem uma diferença entre emprego e trabalho, né? Aquela coisa que realmente te motiva e o mais importante, esse é o ponto-chave que todas essas pessoas, essas poucas pessoas bem-sucedidas tinham, elas sabiam o que elas queriam, quanto elas queriam e o mais importante, por que elas queriam. Isso foi fantástico, Ralph, porque eu, sem querer, acho que com 30 anos de idade, eu tive um mentor espetacular e ele falou para mim, Robson, você precisa descobrir o quanto você quer e por que você quer. Porque é muito comum você falar para a pessoa, quanto você quer? Ah, eu quero juntar R$1 milhão. Por quê? Ah, porque me dá segurança. Não, mas você fez o cálculo? Esse R$1 milhão vai te gerar quanto de rendimento? Essa renda que vai te gerar, ela paga o seu custo de vida ou ela está acima ou abaixo do seu custo de vida? E aquilo eu achei fantástico, Ralph, porque essas pouquíssimas pessoas têm clareza disso. Clareza total disso. Eu tenho 2 exemplos, se você me permite, que são exemplos simbólicos, né? Eu tive um dos meus clientes, ele tinha um patrimônio de 3, eu posso falar porque não vou citar o nome, ele tinha um patrimônio de R$3 milhões. Como era dividido esse patrimônio? Era uma casa, um apartamento de aproximadamente R$2,5 milhões e uma casa em Ilhabela, uma casa pequenininha, bem pequenininha por sinal, de R$500 mil. Somava 3 milhões, 3 milhões e 100. Na verdade, quem entrou em contato comigo foi a esposa dele. Ela falou, Robson, eu sei que você trabalha com orientação financeira, com mentoria, eu gostaria que você ajudasse meu marido, porque ele está tomando anti-ansiolítico para conseguir dormir e antidepressivo para não se matar durante o dia. Ele era um alto executivo de empresa, tinha um excelente salário, só que ele torrava tudo, porque ele tinha um padrão de vida para suportar o ego dele. E ele tinha clareza disso, ele tinha consciência. O lance da imagem. O lance da imagem, porque ele vivia em um mundo que a imagem era importante. Eu falei, é interessante o que você está falando. Aí eu acabei conhecendo ele, a gente sentou, conversou, falei, quanto você precisa para viver bem? Ele falou, Robson, com 8, 10 mil reais por mês, eu e minha esposa, a gente vive de braçada. A gente vive tranquilamente bem. E a minha renda é muito maior do que isso. Mas com 8, 10 mil reais eu consigo viver bem. Eu falei, ó, veja só, se você tiver um patrimônio de aproximadamente R$2 milhões aplicado no mercado, e sobre investimento a gente fala depois, mas esses R$2 milhões vão te gerar mais ou menos alguma coisa em torno de 0,5% ao mês, já líquido de inflação. Esses 0,5% vão te pagar R$10 mil. Você hoje tem um patrimônio de R$3 milhões. Só que o seu patrimônio de R$3 milhões não é um patrimônio gerador de renda, ele é um patrimônio gerador de custo.
Você mora numa casa, tem a casa em Ilhabela, a sua casa tem condomínio, IPTU altíssimo, a casa em Ilhabela você está pagando caseiro, está pagando e não usa, vai uma vez por ano. Quando vai, né? Quando vai. Eu li esse livro. Exato. Então, assim, a pior decisão, a decisão mais difícil não é ficar rico. A decisão de ficar rico é a mais fácil. A decisão difícil é você modelar a forma como você age com o seu patrimônio. Para atingir o objetivo. Para atingir seu objetivo. Ele falou, Robson, você está querendo me dizer que eu devo realizar, vender esse meu patrimônio de 3 milhões de reais, viver em um lugar de 1 milhão de reais e aplicar 2. Eu falei, é isso. É simples assim. Só que não é tão simples porque você vai ter que se desapegar, você que vai ter que viver num apartamento menor. Ele falou, pô, mas é legal o que você está falando, que a minha esposa gostaria de morar num bairro tal. E lá a gente consegue os dois morar num lugar de 75 metros quadrados, tranquilo, sobra dinheiro para eu decorar e eu aplico a diferença. Eu falei, é isso. Quando você fizer isso e essa renda começar a cair na sua conta corrente, você vai tirar uma bigorna das suas costas. Existe um fator psicológico que vai sair de cima de você. E aí você vai perceber que você não precisa mais daquela empresa. E aí ele fez, que é a coisa mais difícil, é a pessoa tomar a decisão de fazer, porque envolve crenças, valores. Sim, o cara amealhou aquele patrimônio no decorrer da vida. De repente, vem um jovem como você, maluco, e falou, ó, você tem que vender tudo. Que na realidade você não foi tão radical assim, você disse que poderia ser feito isso. Sim. Não é obrigatório. Claro. Desde que, porque envolve aí, quando você começou o teu discurso com esse sujeito, você cabe também perguntar o que significa viver bem para ele. Exato. Tá perfeito. Porque cada pessoa tem um modelo. Para mim pode ser, para mim viver bem, por exemplo, pode ser toda semana ir a um teatro diferente. É isso. Ir no cinema. Isso. Eu tenho alguns amigos que cada 15 dias tem que ir para Paris. É isso aí. Isso é o melhor da vida dele. Então cada um tem a sua. Então você sugere, não obriga. Claro. Você abre os caminhos. Sem dúvida, sem dúvida. Eu lembro que uma vez a minha filha, ela tinha 16 anos de idade na ocasião, ela falou assim, pai, eu não concordo com isso que os meninos estão falando, que ser rico é ter tantos milhões na conta, ou ter uma Ferrari. Eu não quero ter uma Ferrari. Eu quero ter bastante sapato, bastante bolsa. Tá aprendendo com a mãe já. Não, mas justamente... Mas cada um tem um modelo, né? Cada um tem um modelo. Ontem, por sinal, veio um amigo que comprou uma Mercedes, uma perua Mercedes, bonita e tal. Comprou de um amigo. Não gostou. Comprou porque o amigo estava usando, o termo que ele utilizou, comprei no escuro. Você está arrependido. Uma senhora de uma Mercedes, ou seja, já não é mais o encanto da vida dele, o que para muitos, né, aquela estrelinha... E tem uma coisa interessante nisso, né, Ralf? Porque em determinada ocasião eu atendi a um casal e numa das sessões lá de mentoria, ele falou para mim o seguinte, Robson, meu cunhado, que é o irmão da esposa dele, meu cunhado é maluco. Ele tem um carro financiado de 80 mil reais e não tem onde cair morto. Ele mora de aluguel. Ele falou, não concorda? Eu falei, claro que não. Claro que eu não concordo. Eu não concordo que para o seu cunhado o valor, na hierarquia de valores dele, que está bem explicada no livro, a hierarquia de valores dele, de poder, é muito mais forte do que a hierarquia de segurança. Para você, a segurança financeira é muito mais forte do que poder. Para ele, não. Ele simplesmente está rodando o padrão dele, que é o que você está falando. Cada pessoa tem um padrão. É claro que você não pode... Racionalmente é uma fria, porém é a dele. Porém é a dele. Então, assim, é nessa hora que a gente consegue entender que não dá para medir as pessoas com a nossa régua. Porque cada pessoa tem um padrão de comportamento, cada pessoa tem um valor. Esse valor é fruto do que você aprendeu lá atrás, dos seus traumas, das suas aprendizagens, do que você teve de privação na vida, enfim. As pessoas são modeladas. Teve um outro exemplo muito legal também de um cliente meu que recebeu uma proposta para ir morar no Canadá. E ele falou para mim, Robson, era para ganhar quase 3 vezes mais do que ele ganhava aqui. Ele falou, Robson, eu não vou porque eu não falo bem inglês. Eu falei, não se engane, não se engane. Você não vai porque você tem uma mãezinha e um paizinho velhinhos aqui. O seu valor família é um valor muito forte. Você nunca conseguiria abandoná-los aqui, que é o que te faz, inclusive, até hoje morar com eles. Né? Você não consegue se desprender disso. Não sofra, só tenha clareza. Só entenda a verdadeira razão pela qual você está abdicando de uma outra coisa. Ele quis usar
o idioma como um escudo para uma desculpa para... É o que a psicologia chama de desculpa verdadeira. Você cria uma desculpa para o seu inconsciente acreditar, é uma ferramenta de defesa, que é normal. O ser humano tem que ter a ferramenta de defesa para não enlouquecer. Então, porque se você começar a perceber tudo que você faz de errado, tudo que é um problema seu e não é do outro, o ser humano enlouquece. Haja ansiolítico. Exatamente. Então tem que ser aos poucos. Mas a clareza é boa, porque ela liberta, né? Ele conseguiu entender... Claro, desde que ele entenda, né? Claro. Agora, desculpe interromper, que nós já estamos nos finalzinhos aqui. Vamos lá. Qualquer tipo de investidor, vamos chamar de investidor, porque você ensina a economizar, certo? Então, também. Vamos partir para o princípio que eu não sou um investidor. Tá. Eu sou um operário de uma fábrica de calçados. Ganho lá 4 salários. Tenho a minha família e tal, que hoje a gente sabe o quão difícil é manter uma família com educação, tarará, tarará. Claro. Qual é o mecanismo? Eu sou esse cara, tá? Tenho lá 4 salários. Que conselho você daria para... Que é uma boa parte da população, convenhamos. Que conselho você poderia levar avante, colocar na mesa para que ele tivesse um pouquinho de êxito ou então uma segurança daqui para frente? Porque a gente sabe que o nosso sistema é muito sobe e desce. Excelente. A primeira regra importante em finanças é a seguinte: grandes rendimentos requerem grandes riscos. Então, uma pessoa que é conservadora, ela não quer correr risco, só quer proteger o patrimônio, ela não pode ter investimentos arriscados, por exemplo, na Bolsa de Valores. Então, ela tem que ter um rendimento tesouro direto, ou, por exemplo, na poupança, ou, por exemplo, em um CDB, enfim, coisas LCA, LCI. Mesmo que pouco seja, mas tempo todo. A única coisa que é importantíssima é que as pessoas acreditam que o investimento é o que vai fazer as pessoas enriquecer, e não é. É aquele exemplo que eu te dei do cara que juntou, que conseguiu 2 milhões de reais. Não estou falando que tem que ser 2 milhões de reais, mas tem que ficar claro na cabeça das pessoas, e quanto antes melhor, qual é o patrimônio que você tem que alcançar durante sua vida para que esse patrimônio seja um patrimônio gerador de renda para que pague seu custo de vida. Isso é riqueza. Ou seja, a riqueza não adianta você ter 10 milhões de reais guardado e ter 11 milhões de dívida. Isso é fortuna, não é riqueza. Você tem uma fortuna enorme, mas está cheio de dívida. A riqueza é a possibilidade que você tem de juntar um patrimônio e que esse patrimônio seja capaz de pagar o seu custo de vida. Patrimônio esse vivo ou imóvel? Exato, pode ser. O bom é ter liquidez, porque a liquidez, ter dinheiro vivo, se você tiver uma oportunidade, você pode ir lá e comprar um imóvel, e ter também imóvel. Uma outra regra de finanças é diversifique. Então você não precisa ter todo o seu dinheiro num CDB, todo o seu dinheiro no Tesouro Direto. Pega um pedacinho, uns 10%, coloca em ação, não coloque em uma ação, coloque em 3, 4 ações diferentes. Até porque o mercado é muito volátil. Claro, né? Claro. Então quanto mais você dilui o seu patrimônio, menor é o seu risco. Porque se alguma coisa sofrer, a outra não sofre, a outra compensa. Então, respondendo lá atrás aquela pergunta, se você tem um monte de imóveis, você está arriscando a ter liquidez zero, você não tem dinheiro. Se amanhã você precisar de dinheiro, você vai ter que realizar o seu patrimônio por um valor abaixo do preço. E imóvel tem um problema sério. Ontem, por coincidência, estava comentando sobre isso. Ele vale até que você não o coloque à venda, até que você não precise dele. É exatamente isso. É incrível isso. Então, assim, o imóvel é legal, ele te dá uma renda. A renda de aluguel de um imóvel, ele é como se fosse um dividendo, porque teoricamente o imóvel ele segue a inflação, às vezes mais, às vezes menos, mas dentro de um período de tempo perpétuo você vai perceber que ele acompanha a inflação. Então, a renda é um tipo de dividendo. Só que não é interessante você deixar só em imóvel. Não é interessante você deixar só em CDB, só em ação. Então, claro que cada investidor tem um perfil, mas o ideal é você diversificar, colocar os ovos em cestas diferentes, porque isso te ajuda... Aquela velha máxima, né, que você não deve colocar todos os ovos numa cesta só. É isso aí. Você acabou de falar isso. Isso ajuda muito. Mas assim, Ralf, a mensagem mais importante é, as pessoas elas realmente acreditam que tem a mágica, que é um investimento que vai te deixar milionário. Não pensa assim. Pensa a longo prazo, pensa em aprender a você juntar... Desculpe, termine. Claro. Você ter aquela disciplina em conseguir juntar esse dinheiro, porque o seu target, a sua mira principal, o seu objetivo principal é o patrimônio que vai pagar a sua renda. Você sabe que quando eu era garoto havia a caderneta da Caixa Econômica. Sim.
A gente fala na Moca cardeneta. Cardeneta. Mas é caderneta. É isso aí mesmo. A gente fala largatixa. Largatixa, é isso aí. Bicarbonato. É. Não, tem mortandela. É isso mesmo. E você está fazendo agora me emocionar com a minha infância. Legal, que bom, que bom. Mas o pinga-pinga ainda vale para começar claro, desde o começo. Claro, digamos, sem dúvida. Hoje você tem um filho, teu filho nasce, muitas pessoas colocam lá, abrem uma caderneta de poupança para a criança e deixa lá e tal. Isso ainda é válido? É válido. Existem algumas ressalvas. Por exemplo, quando você coloca o seu dinheiro em previdência, o bom do produto previdência é porque ele te determina a você ser disciplinado e todo mês ter aquele valorzinho que pinga. Só que a previdência, como alguns outros investimentos, tem taxa de administração, algumas taxas de carregamento de banco, enfim, que o banco acaba pegando, que é o spread bancário, que é o lucro deles. É o trabalho deles, é o trabalho deles. A partir do momento que você aprende a fazer isso por conta e você decide, sem nenhum boleto chegando na sua casa, que você vai depositar aquele valor em uma corretora de valores e vai economizar, é melhor você fazer isso que pagar um banco. E existe um investimento, agora já é quase o que está na moda, um spoiler. Aqui, né? E existe algum investimento que pequeno seja, vamos lidar com o público em geral, legal, certo? Legal. Porque o teu livro é voltado para ele também. Também. Existe um investimento em que o sujeito, como você falou, vai lá todo mês, deposita, seja no banco, seja numa corretora, sem essas taxas todas que eles cobram? Claro, sem dúvida. Como é que ele descobre isso? Títulos do governo, títulos públicos, né, que são os famosos o Tesouro Direto, que é um canal de investimento. Poupança não paga nada. Poupança paga muito baixo, né? Então, assim, para pagar... Não, pagar, que eu digo, pagar taxa, essas coisas. Não, nada, o retorno eu sei que é pouco. Inclusive, na poupança, apesar do retorno ser pouco, você não costuma ter taxa e você tem garantia do fundo garantidor de crédito e não tem imposto de renda. É uma vantagem da poupança. Só que para investir na poupança, com a mesma garantia, você pode investir num CDB de um banco. Um CDB de um banco paga mais do que a poupança, tem as mesmas garantias da poupança, mesmo tendo taxas que a poupança não tem. Que é o imposto de renda. Que, além do imposto de renda, algumas outras taxas de administração. Mesmo assim, o CDB acaba sendo mais vantajoso que a poupança. E CDB também pode tirar a qualquer momento, que se precisar? Mesma coisa. Mesmo? Tem liquidez, é que a gente criou... Liquidez, esse é o termo de mercado. Liquidez, quando você consegue tirar o dinheiro na hora. Existem alguns CDBs que travam o seu dinheiro por um determinado tempo. Mas aí é só falar com o gerente do banco e pedir um CDB que ele tenha liquidez diária. O que tem de sigla nesse mercado, né, meu? CDB, CDI... LCA, LCI, tem um monte de coisa. O teu livro tem um glossário disso ou não? Não, na verdade não, porque esse livro, de novo, a parte do investimento é a cereja do bolo. Porque o mais importante é quando você chega no valor do seu patrimônio, o tipo de investimento que você vai colocar o seu dinheiro é o menos importante. É o menos importante. Se você vai colocar num CDB, num LCA, um pedacinho a mais ou a menos na Bolsa de Valores, isso é o menos importante. Porque o mais difícil é você ter a clareza que você precisa construir um patrimônio a longo prazo e que esse patrimônio pague uma renda e sustente sua vida, que é a independência financeira. E que essa clareza te leve à paciência. Claro, claro. Porque quando eu falo para você precisa juntar R$1 milhão, o ser humano automaticamente ele desliga. Então eu não quero, vou viver minha vida e vou torrar. Só que um dia, os 50, 60, 70, 80 chega. E aí quando você vai ver, você fala assim, poxa, eu não juntei meu pé de meia. E o mais legal, Ralph, é que você consegue se programar durante a vida, gastar, se divertindo durante a vida e separar um pedacinho para chegar no seu patrimônio. Nessas tuas andanças aí, nas consultas que as pessoas fazem a você, o jovem já está conscientizado de que um dia ele vai ficar velho ou não? Bem melhor, bem mais do que no passado. Acho que a comunicação, hoje ela é muito mais fluida, né? Fluida, ela está em todo lugar. Então os jovens hoje têm mais conhecimento, mais informação do que se tinha no passado. Só que, mesmo assim, os jovens também estão querendo viver, como se queria viver no passado. Sim. E muitos deles ainda não conseguem enxergar que o longo prazo é o que vai fazer você enriquecer. Está melhor, mas ainda falta muito. A educação financeira no nosso país é realmente muito ruim. Você sabe que agora para encerrar mesmo, é um comentário que eu vou fazer antes do meu agradecimento. Eu, há alguns 20 anos, provavelmente, vi uma publicidade que gravou, que foi uma coisa flagrante. Um sujeito
adulto, puxando por um barbante um carrinho de madeira. E ele começa a contar a história. Quando eu era criança, meu pai, quando eu nasci, ele abriu uma caderneta de poupança e depois eu ganhei um carrinho. Já imaginou se eu tivesse ganho só o carrinho? Quer dizer, o dinheiro que o pai colocou ficou lá, taraná, eventualmente colocaram mais e aquilo vai formando um bolo que pode ser a salvação, né? A sua vida, a vida financeira das pessoas, é normal isso, ela tende a ter uma evolução de receita, de ganho. Quer queira ou quer não, existe uma evolução. Se você mantém o seu padrão, o seu custo aqui, esse gráfico, esse triângulo, né, que cria esse gap, a distância daqui para cá, é o que vai montar o seu patrimônio. O que a gente precisa ter a ciência é que quando o ego passa por cima disso e eu preciso comprovar, porque é parte do ser humano, que eu tive sucesso, que eu alcancei e começo a comprar coisas caras, eu estou sabotando o meu plano. Sabotando o futuro, né? Estou sabotando o meu futuro. É simples assim. Meu caro, seguramente eles adoraram. Eu estou aqui sorvendo todas esses ensinamentos, essas riquezas. Isso é riqueza. É isso aí. O ensinamento que vai te levar à sabedoria. É isso aí. A ideia do livro era essa. Era a riqueza não financeira. Era a riqueza... Não, e consegue passar. Legal. Consegue passar. Legal. Principalmente porque não tem economês. É isso aí. A ideia era essa. É uma literatura bem palatável. É isso mesmo. Qualquer idiota, assim, tanto quanto eu... Não fala isso. Consegue... Não, é verdade. Claro que eu estou brincando, claro. Mas você que não está muito chegado a essas atitudes de economistas de ganho, até porque é tanta informação. É isso aí. Eu ouço os noticiários e eu fico me colocando no lugar e falo, meu Deus, o pessoal vai pirar com isso aqui. É isso. E a ideia final do livro, como a gente fala de um convite à reflexão, é exatamente isso. Quando a gente bate o olho e fala teoria da riqueza, ela fala de finanças e como alcançar a independência financeira, mas muito mais importante que isso é o teor da palavra riqueza. Porque ali dentro do livro existem conteúdos que faz com que a gente se liberte como ser humano e vá buscar a tão sonhada felicidade. Que está muito além de dinheiro. Muito além de dinheiro, né? Meu caro, brigadíssimo mesmo. Eu que agradeço. Por ter vindo. Sei o quanto você é ocupadíssimo e agradeço mesmo de coração. Portas abertas sempre. Agradeço. Próximos livros. Legal. Que venham outros bons manuais. Aí. Virão. Obrigado mesmo. Eu agradeço. Pessoal, Robson Eduardo Profeta, um nome que seguramente perdurará na cabeça de toda a nossa comunidade e que tem excelentes ensinamentos num livro muito fácil de ler, muito gostoso e que abre a nossa mente, esclarece muito e que nos leva à sabedoria. Obrigado pela companhia, até a próxima semana, não sei se com um ser tão economista quanto esse, mas seguramente uma personalidade boa que vai agregar algum ensinamento ao que a gente já sabe. Um abraço, felicidades. Tchau, tchau.